Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma edição, mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. Esse programete de história pública e ciência política que, vez ou outra, a cada semana, leva para os seus ouvidinhos debates interessantes, instigantes, enfim, reflexões bacanas, porque aqui é a fronteira final contra o império da ignorância. Eu sou Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o devorador de cachorros quentes das Minas Gerais, o senhor Felipe Monsanto. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Estamos aí mais uma vez na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom voltar a falar aos ouvidinhos de vocês. Tava aqui, numa fome danada antes da gravação. Segurei a gravação de todo mundo só para deixarem eu comer um cachorro quente aqui. Que na terra de Pablo não é cachorro quente, é passaporte, né? Passaporte. Na minha terra não, lá ele. Mas aqui em Maceió chama-se... Você mora aí agora, na sua terra, na sua atual terra. Jamais. Para minha surpresa se chama de passaporte, né? Enfim. Quando estiver em Maceió, não peça cachorro quente, peça passaporte. Quando estiver em Salvador, não peça acarajé quente, a não ser que você aprecie pimentas, porque vai chegar um bicho bem apimentado para você. Tenho aqui também ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra as viroses, o camarada Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? As viroses aí. O clima muda, de repente tá quente e frio, tira casaco, bota casaco e aí a virose chegou. Mas eu acho que é por causa também do capitão, né? O Bolsonaro trouxe a nhaca dele aqui pro Nordeste e aí já viu, saiu contaminando tudo. Mas se passar para Pablo, só uma coisinha, gente. Uma coisinha rápida, 10 segundos. No Rio Grande do Sul, né, tá tendo essas chuvas fortes, e eu já vi algumas notícias dizendo que tem gente que já está fazendo páginas fakes de ajuda, com pics falsos de ajuda. Então, galera, e antes de mais nada, cuidado, viu? O Rio Grande do Sul tá passando aí por essas chuvas, e vocês cuidado com essas páginas. Tem sites sérios, tipo o Gauchás, que é um site sério lá do Rio Grande do Sul, que eles já deram a lista das páginas, assim, Defesa Civil, Bombeiros, ONGs de lá que estão recebendo. Aí vocês podem conferir em sites sérios. Não vão dando pix para qualquer corrente, porque eu já recebi aqui. Uma corrente com um pix de uma pessoa que, quando vai procurar na lista, nem existe. Assim, de ONG que está recebendo. Então, cuidado aí, pessoal. Meu Deus, que bizarro. Bom, também temos aqui, né, mais uma vez ele, o homem que é o editor-chefe do portal Águia, fundador e editor-chefe, na verdade, do portal Águia, que hoje está mais ou menos meio cá, meio lá, mas sobrevivendo, né, o senhor Eliezer Fernandes. Boa noite, boa tarde, bom dia, ouvintes do Historiante. Estamos aqui mais uma vez, talvez não 100%, como eu disse pro Pablo, 60% de Eliezer está aqui. Mas o tema que a gente vai falar hoje é interessante e vale a pena aí sacrificar um pouco do tempo para comentar sobre. E comentando aí sobre o que o Kleber falou do Rio Grande do Sul, que mundo desgraçado que a gente vive, né, gente? As pessoas não conseguem parar um pouquinho para falar, nossa, isso aqui é muito ruim, né? Eu tô me aproveitando de gente que tá morrendo aí por causa de desastre climático. Não, quer se aproveitar mesmo. Tá bom pra acabar mesmo esse mundo, viu? Pois é. Eliezer, rapidinho, o que é que rola lá no Portal Águia? Quais são as novidades? Bom, a gente tem um artigo publicado pelo nosso querido Felipe Monsanto, aí, nosso último artigo, de um tema que a gente já falou aqui no podcast, inclusive eu estava participando, que é a regulamentação do uso de inteligência artificial pela União Europeia, que é uma legislação aí muito pioneira, né, no tema. Recomendo aí para vocês lerem. A gente também tem outros artigos aí de vários temas
muitos colunistas contribuindo aí com vários temas interessantes. Eu recomendo para vocês conferirem no site portalaguia.com. Beleza. O link tá na descrição desse episódio, inclusive, tá? Então, acesse e leia o Portal Águia. Bom, sem mais delongas, vamos para a marmota da semana, Cleber Roberto. Marmota da semana. Simbora lá. Essa daqui foi tirada diretamente do Diário do Centro do Mundo. Vamos aqui já pro texto para vocês verem como acontece com a cabeça de alguns economistas, esse pessoal aí. Na noite do dia 29 de abril, o colunista João Pinheiro da Fonseca publicou no site da Folha de São Paulo um texto clamando para que a direita liberal no Brasil abra espaço para o que intitulou como bolsonarismo moderado. Já pegaram aí, né, a bola no peito. Bolsonarismo moderado. Continuando aqui, o qual é descrito pelo colunista como apoiadores do ex-presidente e seu programa de extrema-direita, mas que respeitariam a democracia. Por democracia, fica compreendido no texto do autor a existência de um Estado com poder tripartido e um sistema político baseado em eleições multipartidárias. Já o Pinheiro da Fonseca se apresenta nas redes como liberal e assim é sua compreensão sobre a política e o poder, alicerçada no idealismo político onde não existem pessoas, classes, grupos e luta entre concepções distintas de sociedade e governo, mas sim uma forma final. E aqui a pessoa botou, entre parênteses, fim da história, a pergunta. E continuando, de Estado e participação política onde liberalismo é sinônimo de democracia. Não se pode pensar para fora dessa caixa. No máximo aprimorá-la. Do contrário, cairíamos no pântano do autoritarismo à direita ou à esquerda. Esse fizeram aqui no DCM um texto com respeito à matéria que o Joel Pinheiro fez lá na Folha de São Paulo, com um título assim bem sugestivo: Precisamos do bolsonarismo moderado. Gente, a última vez que tiveram uma ideia assim de fascismo, de coisas de extrema direita, que disseram, não, isso aí pode ser moderado, foi com Hitler, viu? O pessoal pensou, não, esse cara, esse do bigodinho aí, ele é moderado, a gente pode domar ele. E deu no que deu, né? Paciência. Moderado é minha mão na cara dele. Existe nazismo moderado? Existe fascismo moderado? Não existe. Quando eu vi, eu pensei logo isso. Rapaz, não existe fascismo moderado. Eles podem ali vestir a pele do cordeiro, mas ali tá com um punhal embaixo da roupa, da fantasia. Pois é. Capitalismo tardio, mais cristalizado impossível, né? Os lacaios do neoliberalismo aí, querendo colocar no mesmo patamar a esquerda e a direita. Como se... É aquele meme do Scooby-Doo, né? Que o Fred tira a máscara do cara assim, antes de tirar a máscara tá esquerda ou direita? Aí tira a máscara, é de direita. Todo esse discurso do cara pra falar que apoia o bolsonarismo. Pois é. Bom, vamos agora para o nosso giro de notícias. Canaltech, o que é 4chan? O polêmico fórum tema de documentário da Netflix. Criado em 2003 pelo, na época, jovem de 15 anos, Christopher Poole, o 4chan surgiu como uma resposta estadunidense ao 2chan, fórum japonês que tinha o objetivo de ser um espaço para pessoas discutirem sobre quadrinhos, mangás e animes. O diferencial da plataforma era o anonimato, e é aí que as coisas começam a sair do controle. Não demorou muito para que o 4chan se tornasse palco para várias polêmicas e trollagens. Escondidos pelo anonimato e facilidade de acessar a plataforma, os usuários passaram a extrapolar todos os limites possíveis. Correlacionando com a notícia anterior, a gente tem a notícia do O Globo, no qual diz no título: imagens falsas e explícitas de Taylor Swift surgiram no 4chan, afirma estudo. Os usuários do 4chan que criaram as imagens da cantora fizeram isso em uma espécie de jogo, disseram os pesquisadores.
um teste para ver se conseguiam criar imagens obscenas e às vezes violentas de figuras femininas famosas. As imagens de Swift se espalharam por outras plataformas e foram visualizadas milhões de vezes. Os fãs se mobilizaram em defesa da Swift e exigiram proteções mais fortes contra imagens criadas por IA. Vermelho. Linguistas estudam direito alternativa e como sua cultura se capilariza no Brasil. As pesquisas destacam como os usuários do 4chan se apropriam da linguagem para criar uma identidade coletiva e expressar suas ideologias. Termos como homem red pill, olha o Kleber aí, ó, os homens red pill e cultura incel são exemplos claros dos impactos dessa cultura no discurso público, muitas vezes marcados por elementos como símbolos nazistas, animações japonesas radicais e análises genéticas segregacionistas. Um dos pontos de destaque do estudo é a análise do neologismo criados pelos usuários do 4chan, como o termo, entre aspas, anão, para se referir uns aos outros. Esse termo, derivado de uma tradução homofônica de anon, reflete não apenas a anonimidade característica do 4chan, mas também a criação de uma identidade compartilhada entre os usuários. E essas são as notícias. Volto para Pablo Magalhães. Beleza, vamos agora para o nosso editorial. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. O documentário A Rede Antissocial dos Memes ao Caos, recém-lançado pela Netflix, lança luz sobre o poço de chorume do mundo do 4chan, um fórum online conhecido por sua natureza anônima. Não só por isso, claro, há muito mais. Assisti ao filme no final de semana passado e muito do material conectou diversas práticas fascistas do mundo inteiro, do Brasil ao fórum. Desde sua criação em 2003 pelo Christopher Poole, o 4chan tornou-se um ponto de encontro digital para uma ampla gama de conteúdos, de debates sobre cultura pop, a discussões sobre temas extremistas e até mesmo criminosos. Com mais de 20 milhões de usuários mensais e 900 mil novos posts diários, o 4chan atraiu principalmente jovens do sexo masculino entre 18 e 25 anos, embora histórias pessoais sugiram uma presença ainda mais jovem do que isso, tá? Então, 16, 15, 14 anos. Ao contrário das redes sociais convencionais, o 4chan não utiliza algoritmos para filtrar ou apresentar conteúdo, nem possui contas de usuários ou sistemas de votação. Isso cria um ambiente em que postagens anônimas variam desde memes inocentes até conteúdo ilegal envolvendo racismo, fascismo, xenofobia, misoginia e por aí vai. Embora tenha começado como um espaço para discussão sobre anime, o 4chan expandiu-se para cobrir uma vasta gama de tópicos, incluindo videogames e até mesmo conteúdo adulto. A característica que marca a rede é a de gerar memes populares e, ao mesmo tempo, servir como berço
para movimentos políticos radicais, ativismo hacker e até mesmo ataques cibernéticos. No entanto, 4chan tornou-se criatório de grupos ultradireitistas, neonazistas, com disseminação de pornografia infantil e até mesmo casos de violência. São recorrentes os casos de disseminação de informações falsas e ataques contra figuras públicas. Apesar de mudanças de propriedade ao longo dos anos, como a venda para o empresário japonês Hiroyuki Nishimura em 2015, o 4chan permanece um ponto focal de preocupação. O anonimato proporcionado pela rede serve como um espaço propício para ideias extremas e práticas de ódio. E isso não se resume a mera conjectura, porque há fatos que comprovam isso. O terrível cenário de dois massacres recentes dos Estados Unidos, por exemplo, pode ilustrar o que eu estou falando. Os autores desses ataques compartilharam planos e pistas sobre suas intenções no 4chan antes de cometerem os crimes hediondos. No primeiro, em Nova York, um atirador de 18 anos matou 10 pessoas e feriu outras 3 em um supermercado em Buffalo, antes de se entregar à polícia. No segundo, 10 dias depois, um atirador de 18 anos invadiu uma escola no Texas e matou 19 crianças e 2 adultos. Ele se matou na sequência. Bom, como a influência do 4chan tem contribuído para a disseminação e fortalecimento dessas ideologias extremistas e práticas de ódio em escala global? E eu vou ampliar, tá? Como é a influência dessas mídias sociais que permitem esse tipo de compartilhamento de conteúdo? Como é que isso fortalece essas ideologias extremistas e essas práticas de ódio em escala global, meus amigos? É a pergunta que eu jogo aí para vocês. Eu acredito que essa questão, ela, como o Pablo já deu de cara, ela é bem ampla, porque não seria somente o 4chan. A partir do momento em que as redes sociais elas se negam a ter os seus filtros, isso vai sempre ser ampliado, reverberado por principalmente pessoas que estão inseridas nesse discurso de ódio, porque essas falas elas sempre vão ali reverberar na, digamos, câmara de eco dessas redes sociais e sempre vai ser absorvido por mais pessoas. E isso tende a se tornar cada vez pior, porque, como a gente já falou já aqui no Giro de Notícias, a inserção das inteligências artificiais só tende a tornar esses ambientes ainda mais nocivos. Para se ter só uma ideia, é algo bem brevezinho, para não sair também tanto aqui da mesa redonda. Hoje eu estava assistindo os vídeos no YouTube e de repente apareceu uma propaganda de uma maquineta. E a imagem era de Marcos Mion. Só que de cara eu já comecei a ver que a voz era muito diferente. E aí quando eu fui olhar ali as legendas, as legendas estavam com vários erros ortográficos. Tipo, promoção com o acento circunflexo e não tio. Aí na hora eu peguei e denunciei. Quando eu fui ver quem estava publicando era empresa totalmente diferente da Mercado Pago. Ou seja, isso aí é um exemplo de que essas mídias, redes sociais, as redes de informações, elas não vão bloquear, não estão bloqueando essas ações. Isso é um golpe nítido que está ocorrendo e simplesmente passou. Imagine nessas redes sociais em que não vai ser só uma pessoa divulgando uma maquineta em uma propaganda que parece ser falsa. Imagine uma pessoa que pode reverberar sua voz de ódio para centenas de milhares ou até milhões de pessoas de uma vez só. Isso pode ter um estrago muito grande. E com relação a essa questão de como essas redes vão fortalecer esses grupos extremistas, a gente tem como exemplo o que está ocorrendo principalmente no X, o antigo Twitter, que devido a essa, digamos, falsa ideia de liberdade pregada por Elon Musk, aquilo ali está se tornando um verdadeiro
barril de pólvora com várias pessoas que você não pode digitar um oi que vai ser xingado, porque é uma câmara de eco de extremistas que acham que tem o direito de difundir seu ódio ali. E isso se torna ainda mais complicado porque, como eu disse, é um local onde a voz de um pode ecoar para milhares de pessoas. O Kleber, ele começou esse assunto e é uma coisa que é muito interessante, porque assim, a gente hoje está muito focado, né? E a gente pensa muito nas redes sociais, nas grandes redes, né? O Instagram, o X, o Facebook, o TikTok, por aí vai. O Twitter, o X, né? O antigo Twitter, ele é uma terra de ninguém. Perdão, ele é uma terra de ninguém. E a propagação de conteúdo de extrema-direita tem um alcance, isso já é comprovado, tudo tem um alcance muito maior do que informações verídicas, né? Então, assim, informações falsas ali, elas têm uma tendência de propagação muito maior do que as outras. E aí, se a gente começar a parar, a gente falou alguns programas atrás, um dos últimos programas antes dessas 2 semanas que eu fiquei fora, a gente falou a respeito da regulamentação das redes sociais, da inteligência artificial, aliás, da inteligência artificial e da internet em si na Europa, né? E a gente pensa muito nessas redes grandes, mas a gente não pensa em redes pequenas, em comunidades pequenas, menores, né? Então não tanto destaque como essas. Como o 4chan, por exemplo, como alguns grupos de poker que eu conheço, tem algumas pequenas comunidades de poker, tem algumas outras comunidades de comentário a respeito de esportes, de e-esportes, e por aí vai. Esses são canais que não tem tanta visibilidade do grande público, mas são canais que são extremamente usados para a disseminação de desinformação e de ódio. E isso é mais perigoso, que isso chega através de um discurso, através de uma fake news, através de uma mentira a alguns grupos, e isso atinge de uma maneira muito rápida e muito fácil essas pessoas. A possibilidade de compartilhamento disso, por exemplo, através de WhatsApp, de Telegram e por aí vai, é muito grande. Então isso carrega um perigo enorme e tem um poder de escala gigantesco. Ele começa pequeno e vai crescendo. Então é algo que é muito perigoso, que precisa muito desse olhar para a regulamentação e para esse cuidado, para que a gente possa lutar contra essa desinformação e trabalhar contra isso. Essa questão do 4chan e o que depois virou o X, né? Você falou da câmara de eco, Kleber, e é muito real isso, porque o 4chan, ele é um fórum que permite anonimidade, né? Então você não precisa ter um nome de usuário, você não precisa ter nenhum tipo de identidade. E eu estava lendo sobre o assunto, e esse fórum por si só, ele já era utilizado há muitos anos por pessoas que propagavam discurso de extrema-direita, misoginia, racismo, ódio contra os judeus, contra muçulmanos, contra as mulheres, contra vários tipos de minorias. E aí, muitos desses assuntos eram relacionados à política. Então, a administração do site criou uma página dentro do fórum, né, uma comunidade, que se chama POL, né, /invertida POL /invertida, que é onde você consegue encontrar essas pessoas. E lá virou tipo um antro de pessoas que são claramente fascistas. E eles não tinham mais ou menos onde se encontrar antes, porque era muito esparso, né? Assim, não tinha um local de encontro na internet. Então o 4chan foi meio que o primeiro lugar. Depois outros sites como o 8chan, né, que é o 8chan, apareceu, outros sites mais sites com menos restrição ainda, com menos
moderação, porque o grande problema do 4chan, e eu tava, antes de conversar aqui, eu tava lendo as regras do 4chan, e lá é proibido racismo, proibido misoginia, proibido ódio contra minorias, discurso de ódio, etc. Então, eles têm as regras, mas essas regras não são cumpridas, assim, não existe uma moderação. Então, eles organizam operações, o termo é operação mesmo, no artigo que eu li, inclusive, que eu vou referenciar depois pro pessoal, vou sugerir como leitura. Ele fala que essa pessoa, o jornalista que escreveu, ele se infiltrou dentro do grupo lá, da comunidade, e ele viu como que era o comportamento. Então eles faziam operações no qual eles focavam uma determinada pessoa que eles acreditavam ser contra o discurso deles. Então, para ser mais específico, quando o Donald Trump estava se candidatando para presidente dos Estados Unidos, o ator Shia LaBeouf, ele pegou e fez um protesto contra a candidatura do Donald Trump, dizendo ele não irá nos desunir, né? Ele não irá nos dividir. E aí o pessoal do 4chan focou nele, começaram a tentar derrubar a transmissão, entravam na transmissão, porque ele estava em um lugar em Nova York, né? Eles entravam fisicamente na transmissão, ficavam mandando imagens, nonsense, memes para dentro do chat da transmissão, e isso irritou muito o ator. Só que aí ele, em vez de continuar com o protesto, que o protesto basicamente era ficar falando a frase, ele não irá nos dividir, ele não irá nos dividir. E aí ele colocou a bandeira, e essa bandeira era uma bandeira contra o fascismo, né, contra Donald Trump. E aí o pessoal do 4chan, por incrível que pareça, pela foto, pelo vídeo, né, que estava sendo transmitido, eles descobriram, através do posicionamento do vento, de outras características da transmissão, onde ficava a bandeira, e colocaram um boné do Donald Trump, né, do Make America Great Again, no lugar dessa bandeira. Então, essa é só uma das operações que eu li, que eles fizeram, mas eles foram extremamente organizados para tentar derrubar o que eles chamam de oposição globalista. E muito do discurso que a gente ouve no bolsonarismo e na extrema-direita hoje parte de pessoas que iniciaram suas ideias nesses fóruns. E a partir disso, por isso que às vezes a gente pensa, como que isso se tornou tão elaborado, né? Como se tornou tão sólido essas seitas, né? De dissociação da realidade. E a resposta está nesses fóruns, assim, principalmente o pessoal mais jovem, né? Mas não tem só pessoas mais jovens, tem pessoas mais velhas também. Elas começaram a encontrar um lugar para para dialogar. E fazendo uma correlação com a Ku Klux Klan, que era uma organização que racista, né, de caráter neonazista, que surgiu nos Estados Unidos, era basicamente isso, um local de congregação onde pessoas com o mesmo ideal, que era um ideal racista, se reuniam para conversar, falar sobre os ideais deles e eventualmente tentar silenciar as pessoas, e chegou a ponto de praticarem violência e matarem pessoas negras e pessoas que suportavam o movimento negro. Então é muito perigoso você ter uma plataforma que permite esse tipo de coisa. Como o Pablo comentou no editorial, teve pessoas que praticaram atos terroristas, né, chacinas, e eles se organizaram no 4chan. Então é um perigo para as pessoas, um perigo para a sociedade. Só que é que nem o X, né? O dono não tá nem aí, vai continuar permitindo essas pessoas congregarem lá, e o que a gente pode fazer é tentar, através de comunicação, de conscientização, que as pessoas entendam que isso é um perigo, né? Pois é. Tem um adágio que diz que a mente vazia é a oficina do capeta, né? Então, o 4chan é mais ou menos a oficina do capeta ao vivo, online. Eu assisti o documentário, o Rede Antissocial. Primeiro eu comecei a assistir pensando, vai ser igual aquele outro lá, eu esqueci o nome do outro, que é bem água com açúcar e tal, fala coisa bem batida. Mas eu achei bem interessante, porque esse documentário da Netflix, ele pega o processo de criação do 4chan como uma versão em inglês do 2chan, que era japonês,
E ele vai acompanhando o processo de transformação do fórum, de um fórum só para zoar, para fazer piada, para rir, para postar muita coisa besta. Inclusive a criação do meme se deve ao 4chan, né? O meme existe porque o 4chan criou. E a transição disso para um espaço, um criadouro de grupos neonazistas, né? É interessante como eles mostram que durante um tempo o fórum ficou tão conhecido, tão famoso, e todo mundo anônimo, né? Que eles começaram a fazer grandes meetings nesses eventos de cultura pop e tal. E os caras começaram a se conhecer e a criar um sentimento de comunidade para além do fórum. E talvez nisso esteja o pulo do gato. É nesse momento que esses ideais extremistas eles começam a angariar seus adeptos. Tem um evento lá, o apresentador desses eventos era um rapaz negro e tal, enfim. Ele começa nos fóruns nos anos seguintes, ele começa a sentir medo e se sentir intimidado. Porque cada vez mais manifestações racistas, e principalmente manifestações tendo como base símbolos e signos linguísticos, né, gestuais, que eles faziam na rede e reproduziam, tipo uma piada interna, entendeu? Só quem era do 4chan sabia. E ele começou a ver esses gestos nazistas, racistas, sendo reproduzidos nos encontros. Ele começou a ficar com muito medo, né? Ele começou a ficar muito intimidado e muito, caramba, o que é que eu tô fazendo aqui? Será que eu saio vivo hoje? Então, o documentário ele acompanha essa transição, que é interessante notar, né? Tem um trabalho, aí hoje, né, 2024, tem um trabalho que vocês mencionaram no Giro de Notícias, que é do Paulo Roberto Gonçalves e do Lucas Pivetta. O Paulo é professor e o Lucas é estudante lá do curso de Linguística na USP, né? E eles fazem uma análise linguística dos signos, dos termos que são utilizados no 4chan, né? Símbolos e signos associados a essa direita chamada direita alt-right, que é essa direita neonazista, como é que eu posso dizer, alternativa, enfim, vamos dizer assim. E aí você vai ter nesse trabalho uma análise dos símbolos que são utilizados, né? Tem um símbolo que está reproduzido aqui na matéria do site Vermelho, que é a bandeira de um lugar chamado Quequistã. O Quequistã, essa bandeira do Quequistã, que é uma bandeira verde e tal, ela é uma referência a um país fictício onde a supremacia branca é a lei, né? E rege todas as pessoas. Essa bandeira desse país fictício, do Quequistã, é uma reprodução tal e qual, mudando uma coisa ou outra, da bandeira do nazismo. Bandeira típica do nazismo, com a sua suástica, né, no centro, no centro branco, enfim. Essa reprodução não é um mero acaso, é uma associação típica dos neonazistas de pegar esse passado, né, grandioso, nazista, e reproduzir sem dizer que é, né? Só que aí esse discurso ele acaba seduzindo jovens que eram a base do 4chan e que consumiam aquilo que era produzido no 4chan, né? O resultado da pesquisa, né, que inclusive convido vocês a irem atrás, confirma a existência, segundo aqui a matéria diz, de processos coerentes de manutenção do discurso lá no 4chan. Que discursos são esses? Discursos de ódio, discursos de dominação, discursos de ataque associados a ideologias extremistas, com claro foco de atacar as minorias. E aí pensa nas minorias: os judeus, negros, grupos sociais inferiorizados ou minorizados, como o grupo LGBTQIA+, como as mulheres. Não é à toa que é no 4chan que nasce
a galera que Kleber adora, que são os Red Pills, né? A cultura incel, ela é criada, ela é fermentada no 4chan e ela é disseminada para a população. E isso acontecendo, né? Esses dados aqui do 4chan no Brasil, lembrando que um dos entusiastas do 4chan no Brasil é o Eduardo Bolsonaro, que elogia muito a rede, dizendo que lá tem muita liberdade. Sabe o que é interessante? Ao mesmo tempo em que o 4chan é esse posto de chorume, o 4chan também foi o fórum ou a rede social que deu luz ao Anonymous, que é esse grupo de ciberativistas que atacam o status quo e o establishment, questionando os poderosos, questionando as grandes empresas, questionando os capitalistas e atacando eles. Então o Anonymous nasce também dentro do 4chan. E aí fica essa reflexão, né? Se dentro do 4chan deu para nascer uma coisa tão boa quanto o Anonymous, que hoje acabou, não sei como é que tá a questão do Anonymous hoje, o Eliezer deve saber mais. Ao mesmo tempo, o 4chan é o espaço onde nascem as teorias da conspiração mais absurdas do mundo, e que são tomadas como verdade e que, por exemplo, ditaram, né, a política nos Estados Unidos e que ditam a política aqui no Brasil, apesar de 4chan não ser tão determinante aqui. O que foi determinante aqui foi o X, foi o Facebook, foi o Instagram, com a disseminação, e principalmente o WhatsApp, né? Lembrando que o Brasil, eu não sei se Felipe e Kleber lembram, mas tem 2 anos que a gente gravou um episódio sobre o crescimento do neonazismo no Brasil. Não sei se vocês lembram desse episódio. Eu lembro porque eu estava desmontando o estúdio, eu estava deitado, coberto de espumas, o apartamento vazio, porque não tinha mais estúdio. Um calor do inferno, eu não esqueço esse dia. Esse episódio ficou muito bom. E ele trata sobre essa expansão do neonazismo no Brasil, nessas células neonazistas, a partir de um estudo de uma professora que infelizmente já nos deixou. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Deixa eu ver. Adriana Dias, a antropóloga Adriana Dias, que faleceu. Salvo engano, ela faleceu pouco depois da publicação da pesquisa. E ela deu conta desse crescimento absurdo das células neonazistas no Brasil. À época, ela observou que nos últimos 3 anos, de 2022 para trás, houve um crescimento de 270% nas células de grupos neonazistas no Brasil, com 530 núcleos extremistas, reunindo 10 mil pessoas. E o que é engraçado, sabe o que é engraçado? No meio disso tudo, ela encontrou uma carta de Bolsonaro. Bolsonaro escreveu uma carta para esses grupos, elogiando esses grupos, dizendo que ele fazia parte desses grupos, né? Me sinto parte desse grupo, né? E gente, a gente tem advogado? Não, né? Só tem Lídia e eu acho que ela não vai nos defender nesse processo. Mas se rolar processo, enfim. Isso é fácil de arrumar. Lídia não advoga, não sei se ela vai querer assumir esse assunto, esse pepino, mas o diabo da carta foi encontrado pela Adriana. Ela diz até: levei um susto em 2004, o Bolsonaro não estava na minha visão, nem na de ninguém, além dos neonazistas. Isso foi em 2004, né? E o documento ele foi publicado em 3 sites neonazistas, né? E um banner que direcionava, nos sites neonazistas, que direcionava para o site de Bolsonaro. Então, assim, o vínculo do Bolsonaro com a ascensão dos neonazistas não é de hoje. O filho dele usa o 4chan para difundir essas informações, né? E o pior de tudo é que o efeito disso já foi causado, tá? E aí não vamos limitar só ao 4chan, não. Você tá vendo aí, por exemplo, no X, o que agora a gente chama de X, né? Enfim, o Elon Musk tá nem aí para o que tá acontecendo e a gente tá vendo lá o crescimento de páginas, organizações neonazistas. Teve uma pesquisa sobre esse assunto, um mapeamento. Deixa eu pegar aqui o órgão que fez o mapeamento. Foi o Global Project Against Hate and Extremism,
né, o Projeto Global contra o Ódio e o Extremismo. O levantamento desse órgão apontou que 8 entre 22 organizações localizadas por eles está em São Paulo. Né? Rio de Janeiro e Santa Catarina ficam em segundo e terceiro lugar, respectivamente. E a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste tem 68% de grupos neonazistas com representação lá no X, com perfis no X. Enfim, e as postagens são, imagine aí o chorume aí, o capeta falando pela boca de Hitler, escrevendo com os dedos de Mussolini. É isso que eles postam, tá? Muito ódio, enfim, característica do fascismo, né? O ódio às minorias, e é isso que tá lá no X, sem qualquer tentativa de cooptação ou de reprimenda por parte do X. E isso tem seus desdobramentos na política, gente. O discurso vitorioso nas eleições que colocaram Bolsonaro no poder foi o discurso que elegeu uma porrada de deputados da extrema-direita fascistas, declaradamente fascistas. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Paulo Bilinski? Não me é estranho esse nome. Já ouvi falar. Não conheço. Gente, Paulo Bilinski é filho de Bohdan Bilinski, um ex-membro da SS. A SS é a polícia nazista, a mais ferrenha polícia nazista. E o Paulo Bilinski foi na Câmara dos Deputados, cadê aqui? Exaltar o avô e sustentar que a invasão nazista na Ucrânia, na verdade, foi uma tentativa dos nazistas de salvar a Ucrânia contra o inimigo vermelho, contra os comunistas soviéticos. E, enfim, o resultado do 4chan, do X e de toda essa fermentação dessa bosta fascista teve seu resultado no Brasil e está aí o resultado. Vou fazer uma pequena pesquisa aqui e acontece que esse cidadão é deputado federal pelo estado de São Paulo, meu estado sempre me decepcionando, e ele é bisneto do Bohdan Bilinski, o ucraniano que fugiu para o Brasil por causa do socialismo na União Soviética. Só fazendo essa correção aqui. Eu li uma matéria há pouco tempo, enquanto o Pablo falava, eu fui até atrás dela. É uma matéria da CNN, inclusive, que fala sobre o Conselho Nacional dos Direitos Humanos aqui no Brasil, denunciou o crescimento de grupos neonazistas no Brasil no dia 10, aliás, a matéria do dia 10 de abril desse ano, de 2024, e alertando para esse crescimento no país inteiro, diante das eleições que acontecem agora no segundo semestre desse ano, né? E a matéria vem falando um pouco também sobre a organização dessas pessoas para adentrar a política municipal, que é um termômetro também para a política, para as eleições de 2026, quando a gente tem eleições presidenciais aí. E aí até durante essa semana o Pablo falou a respeito de Bolsonaro, né, da carta que encontrou, tudo. Na última semana, o Eduardo Bolsonaro ele postou uma foto com a Beatriz von Stock, a neta de Hitler, não sei se ela é neta, é parente de Hitler, alguma coisa assim, que esteve no Brasil e postou novamente com ele, e na legenda estavam como amigos na foto. Então, assim, como o Pablo falou, são pessoas declaradamente nazistas que representam um perigo gigantesco e que estão subindo, estão crescendo no Brasil através desses canais, por redes sociais, pelo 4chan, pelo X e por outras redes sociais que a gente tem. Pablo comentando sobre esses fatos, aliás, até comentou aqui no chat pra gente, e eu ia até comentar também isso, que é o chamado apito de cachorro, que essa é uma teoria, um conceito de que o apito de cachorro seriam aquelas ações, aqueles atos, como por exemplo esse da bandeira do Quequistão, que eu até verifiquei aqui, pesquisei, olhei, e realmente até ali o símbolo do meio do Quequistão tem KKK, vários Ks, aí a gente lembra logo o que? Ku Klux Klan.
Mas tudo isso aí remete àquele simbologia que para pessoas leigas, não, isso aí é infantilidades, é coisa que, não, é besteira, ninguém não está nem percebendo. Mas, como um apito de cachorro, que ao tocar, o ouvido humano não consegue identificar o som, porque ele é numa frequência muito específica para os cães, no caso do apito de cachorro, dessas simbologias, eles vão atiçar apenas aquelas células extremistas. O neonazista, o fascista, o integralista, essas pessoas que vão defender causas misóginas, preconceituosas, da extrema-direita, esse nacionalismo exacerbado. Ou seja, essas atitudes que são tidas como apitos de cachorro vai manter sempre esse público extremista sempre ativo, sempre alerta, sempre esperando o seu líder. E como estamos falando principalmente dessas redes sociais, esses apitos de cachorro eles têm um alcance gigantesco, principalmente porque, vamos dizer, nas mídias tradicionais, rádio, TV, jornais impressos nem tanto, que eu acho que a maioria já saiu de circulação, mas, digamos, a mídia tradicional sempre vai reverberar isso numa forma mais polida, numa forma mais, digamos, não seria conservadora, seria tradicional, naquela forma, digamos, jornalística. Já nas redes sociais, como o 4chan, o X, WhatsApp, até nas outras, Facebook, Instagram, TikTok, eles vão também preencher isso com algo que seja mais palatável para essa extrema-direita, como, por exemplo, os memes. Ou seja, vai o apito de cachorro junto de um meme. Aí, tanto vai manter aquelas pessoas radicalizadas sempre alertas, como aquele leigo que não sabe o que é aquilo, ele pode achar interessante. Esse meme e tal, vai rir, engraçado, vou seguir essa página. Aí, meu amigo, depois que segue, começa a ser bombardeado. Porque o algoritmo, ele sempre vai ali estar bombardeando você com o que você está querendo ver. E aí vai ser bombardeando com aquilo, vai com um meme da extrema-direita, que vai defender o nacionalismo, aí de repente vai estar já defendendo causas que vai defender a misoginia, da misoginia vai para esses grupos incels, red pills. Só uma ressalva, viu, gente? Eu sou blue pill mesmo, eu sou beta, eu sou blue pill assim, total, assim, fechado. Blue pill forever. Mas aí vai chegando para esses apitos de cachorro, vai migrando, ou seja, vai escalando cada vez mais. Aí vai ali para o red pill, depois para o black pill, depois para a extrema direita, e aí para depois cair nos grupos neonazistas, grupos fascistas, é um pulo. É tanto que é interessante que quando eu estava pesquisando essa bandeira do Quequistão, uma das imagens que aparece é de um negro, um negão segurando, meu amigo, camarada, compadre, se você realmente acreditar tão leigo nisso, se você tivesse um governo que seguisse as ideias desses caras aí, você era o primeiro que ia no trem. Mas isso aí é só o exemplo de que esses apitos de cachorro, eles podem ter um alcance muito maior nas redes sociais. Porque vai ser, como eu disse, a partir do meme, da piada, da ironia, da zoeira, que alcança muito mais fácil as pessoas. E isso, nas redes sociais, sem o controle, sem observação, vai se tornar ainda maior, mais, digamos, mais amplo o alcance. Principalmente porque, atualmente, se você vê um meme desse de zoeira, com isso, e for denunciar, não vai ser barrado, porque eles não vão identificar isso. Imagine numa rede social em que não tem controle. Aí é pedir mesmo para ver esses grupos aí só se multiplicarem. E aí tem uma questão que não é nem só os memes, né? Nem só as páginas em si. Eu acho que tem muito uma questão dos influenciadores também, que são porta de entrada para isso, né? Por exemplo, Thiago Nigro, com o discurso neoliberal dele,
sobre o primo rico, sobre todas essas falácias aí que se tem a respeito de enriquecer fácil, tudo, nesses congressos, nesses encontros e nas redes sociais dessas pessoas, são portas para poder chegar mais fácil, chegar de uma maneira, entre muitas aspas, inocente a outras pessoas, a outros grupos, e que é uma forma de propagação de discurso fascista e de discurso neoliberal que para chegar em pessoas e contamina quem não tem nada a ver com a coisa. Amigos, vamos para o nosso quiz de hoje. Temos quiz. Kleber, semana passada, o que foi que a gente deixou para a galera, hein? Para os nossos ouvintes? Na semana passada deixamos uma pergunta referente à greve geral de 1917, que era o seguinte questionamento. A greve geral de 1917 foi uma greve da indústria e do comércio brasileiro ocorrida em julho de 1917 em São Paulo durante a Primeira Guerra Mundial, promovida por organizações operárias. Foi a primeira greve geral da história do Brasil e durou, que rufem os tambores, e acertou quem disse letra D. Essa greve geral durou 30 dias e foi o bicho, porque ela também se expandiu, gente, para outros estados. Foi uma greve assim que o trabalhador proletariado demonstrou que tem poder. Perfeito. O prêmio foi qual mesmo? O prêmio você tinha até pagado, mas aí eu sempre lembro que era era um potinho de corote, sabor tutti-frutti. Só que assim, misteriosamente, secou. Não sei, tava lacrado e secou. Aí o pote vai vazio para quem acertou. O pote vai vazio. Você não botou dessa semana não, né? Nada, entre a tosse e outra eu não lembrei. Eu posso até indicar uma aqui que eu estava pensando, em homenagem a essa virose que está se espalhando aqui. A gente pode mandar um envelopezinho com o churume da tosse do Bolsonaro. A gente pode encontrar ele, Bolsonaro, capitão, tosse aqui. A gente consegue a tosse e manda de presente para vocês. Eu acho que todo mundo tá querendo esse presente, esse prêmio, viu? Hoje a tosse catarrenta do Bolsonaro, do capitão. Pior que Antrax. Hoje esse prêmio vai pra alguém da mesa, porque a pergunta a gente só tem pra galera da mesa, não vai nenhuma pro público essa semana, tá? Então, espero que vocês não tenham pesquisado, viu? Que eu tô ligado que vocês estão trapaceando, fazendo pesquisas, olham lá no roteiro e pesquisam a resposta na internet, tá? Então assim, eu prometo que eu vou arrancar o par de orelhas de cada um que tá aqui, vou fazer um colar pra mim e vou dar aulas com esse colar para intimidar meus alunos, tá? Vamos para a pergunta de hoje, Eliezer, Felipe, Kleber, Roberto, vai para todo mundo, ok? Deixa registrado aqui a tentativa de intimidação do Pablo Magalhães para qualquer auto a constar. Se eu perder alguma parte do meu corpo, eu já sei quem foi. Se eu amanhecer numa banheira cheia de gelo, vocês lembram desse crime que tinha antigamente? Vamos lá. A pergunta é a seguinte. QAnon é uma teoria da conspiração de extrema-direita criada nos Estados Unidos que alega haver uma cabala secreta de esquerda formada por adoradores de Satanás, pedófilos e canibais que dirige uma rede global de tráfico sexual infantil e que esteve conspirando contra o ex-presidente Donald Trump e os seus apoiantes durante seu mandato. A conspiração teria sido engendrada com base num plano secreto denominado de Estado Profundo. Os meios de comunicação têm descrito o QAnon como um desdobramento do que, amigos? A. Do grupo ciberativista Anonymous, como uma variante reacionária e fascista. B. Da teoria da conspiração do Pizzagate nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Ou C. De grupos pró-Trump que defendem seu retorno para combater a cabala secreta. Qual é a resposta certa, meus amigos? Eu acho que é a letra A. Eu vou falar que é a B. Então eu vou fechar aqui o alfabeto, vou nascer. Vou fechar o alfabeto. Eu fui na letra A para não ganhar o prêmio. E a resposta certa é
Letra B. O QAnon é fruto da conspiração do Pizzagate nas eleições de 2016. Essa teoria do Pizzagate associou uma loja chamada Comet Ping Pong a uma rede de abuso sexual infantil fictícia, e isso evoluiu tanto para se transformar nessa teoria que eu acabei de dizer para vocês, né, da cabala secreta de adoradores de Satanás que são pedófilos canibais e que tem muita gente que acredita nesta porra. Tem Jorge Soros nessa palhaçada aí? Jorge Soros é o grande canibal pedófilo satanista, amigo. Ele é o presidente. Ele é a personificação, do demônio. Estou muito feliz de ganho. Eu vou pegar o meu prêmio e eu vou repassar ele de volta para o nosso amigo que idealizou a ideia, o Sr. Kleber. Parabéns, Kleber! Quando achar o capitão, dá uma tosse aqui. Já pensou o capitão com aquela boquinha de tocar CD, toda tronchinha, com aquela babinha branca assim do lado, tossindo envelado daquele jeito? Eita, só a... E não pode nem queimar, porque pode causar a guerra biológica. Pode causar um incidente internacional, né? Pode ser considerado terrorismo queimar isso aí. Bioterrorismo. Bom, meus amigos, vamos para as nossas indicações, vamos aqui para a nossa curadoria gostosa de fim de episódio. Tem uma curiosidade de hoje, Felipe Bonsanto, Eliezer, não sei se Kleber também. Vamos ver se eu vou surpreender. Às vezes não, né? Teve uma vez que Felipe não só não foi surpreendido, como ele falou sobre as raízes italianas de sua família. Exatamente. Viva Brás Bonsanto. Amigos, vocês conhecem um personagem chamado Chaguinha? Não conheço. O que é que vocês lembram do bairro da Liberdade? Primeiro, onde é que ele fica? Situem o ouvinte, que não é de lá. O Eliezer como... É paulista ou paulistano que fala, Eliezer? Se você é da cidade de São Paulo, você é paulistano. Se você é do estado, você é paulista. Entendi. E o Felipe foi morador da Liberdade durante muito tempo. O que é que vocês sabem sobre o bairro da Liberdade? Bom, é um enclave da cultura japonesa na cidade de São Paulo. As pessoas conhecem mais a região pelo caso da imigração japonesa, né? Então lá tem diversos restaurantes japoneses e orientais, né? Não é só japonês, mas também chinês, coreano, etc. E a Liberdade é conhecida por atrair pessoas que são fãs da cultura japonesa. Isso é o que eu conheço. Também é um dos bairros de São Paulo com o maior número de moradores de rua, por se localizar bem próximo do centro de São Paulo. É isso que eu ia até falar, que é um bairro muito próximo do centro de São Paulo, né? Assim, a ponta do bairro ele fica praticamente nas costas da Sé, que é a Catedral de São Paulo, né? Da Igreja da Sé. É um bairro também tem muitos italianos no bairro da Liberdade. Um dos prédios que eu morei na Liberdade, os donos eles eram italianos e a imigração italiana ali no bairro ela é muito forte também. A família Galvão, aliás, a família Bueno, do Galvão Bueno, tem uma influência muito grande no bairro, ela é toda ali daquela região. É uma região muito visitada, muito comércio ali pega bastante também. Então, basicamente isso. E o Eliezer tinha dado outra informação, né, Eliezer? Você ouviu falar uma informação que eu descobri pela internet também, porque não é muito falado isso, mas o local onde hoje é o bairro da Liberdade era um local que eram trazidos muitos escravos para a cidade de São Paulo e para serem mantidos ali, e eventualmente muitas pessoas eram castigadas naquela região, então é um local de muito sofrimento. Inclusive, curiosidade também, né, muitas pessoas falam que tem locais que são mal assombrados ali na região por causa da quantidade de sofrimento que as pessoas passaram. Pois é. Vamos lá.
O que eu tenho a falar hoje tem a ver com um personagem chamado Chaguinha, tá? O Francisco José das Chagas. O bairro da Liberdade talvez seja um dos maiores casos de apagamento histórico da história do Brasil. Primeiro porque o bairro da Liberdade não era um bairro apenas onde escravizados eram levados e eram castigados. Aquele bairro era um bairro preto. Ele era habitado por pessoas negras, libertos ou não, escravizados ou não, que moravam naquela região. A grande esmagadora maioria eram pessoas negras, alguns alforriados, que tentavam a vida lá. E eles ocupavam os espaços, enfim. Ao mesmo tempo, era também um local de punições. Como a Eliezer falou, eles eram levados lá para serem castigados. Existia um tronco lá onde eles eram amarrados e ser viciados. Durante muito tempo isso aconteceu, apesar de o bairro ser um bairro majoritariamente negro, né? Aí acontece o episódio com o Chaguinha. O bairro, enfim, passou pelo processo de libertação, enfim. E durante muito tempo, após a abolição, continuou sendo um bairro negro, né? A história do Chaguinha se passa ainda dentro da escravidão. O Chaguinha, ele era um boêmio que habitava na região e que, enfim, fazia sua vida lá. E aí, por causa dessa bebelagem, por causa dessa vadiagem, ele foi condenado a ser castigado, ser viciado, né? E amarrado para ser enforcado. Tentaram 1, 2, 3 vezes enforcar o Chaguinha, a corda rompia, o Chaguinha ficava vivo, eles tentavam de novo. E isso acabou causando um enfurecimento da população, e parte também da população católica, que acompanhou aquilo ali com horror. E começaram a se compadecer do Chaguinha, né? Mataram o Chaguinha, mas depois da morte do Chaguinha, a população se revoltou e derrubou o aparato de tortura que tinha lá. No lugar desse local de sevícia, de morte, foi erguida uma igreja. Essa igreja se chama Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, porque lá eram enforcadas diversas pessoas. E aquela igreja foi criada como uma espécie de expiação católica pelas almas dos enforcados ali no bairro da Liberdade. Depois da abolição, houve um processo de higienização de algumas cidades brasileiras. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Pereira Passos empreendeu uma série de reformas que saiu derrubando vários cortiços habitados por uma população negra e empurrando ela para os morros. Em São Paulo aconteceu a mesma coisa. O caso mais conhecido foi o de Higienópolis, que recebeu esse nome Higienópolis pela medida de higienização feita para limpar aquela região, e torná-la branca. O bairro da Liberdade passou por esse mesmo processo, mas ao invés de ser habitado necessariamente por brasileiros, ele foi aberto para a imigração. E a grande maioria das pessoas que foi para lá foi a população japonesa, inicialmente italiana, posteriormente japonesa. E as pessoas que ali moravam foram empurradas também para os morros. Muitos desses caras que moravam lá eram ex-combatentes da Guerra dos Canudos. E eles, lá no morro, eles deram o nome para o morro de favela. Por quê? Porque ali eles encontraram uma planta que eles só tinham encontrado lá na Guerra de Canudos, que é a que a gente conhece aqui como uma faveleira. Não sei se vocês conhecem uma faveleira, mas é um lugar onde se você passar e bater, você vai ficar se coçando feito um condenado até arrancar a pele. E eles passaram a chamar aquele morro de favela, em associação a essas faveleiras que tinham lá no Nordeste. E aí, vocês sabiam disso? Não sabia, muito interessante, muito boa curiosidade. Não sabia, eu fiquei curioso pela igreja. Eu já entrei nessa igreja, na Santa Cruz das Almas. Eu já entrei nessa igreja. Essa igreja, por incrível que pareça, ela fica, até olhando aqui, né? Ela fica em cima da estação Japão Liberdade, que a gente falou até aqui antes da gravação. Ela fica em cima da estação Liberdade e acontece ali todo domingo ou feriado, em frente a essa igreja, uma feirinha da Liberdade, tá? Chama Feirinha da Liberdade, né? Que é onde são vendidos comida japonesa
para as pessoas que vão ali. É um lugar muito visitado. Ela fica na Avenida Liberdade. Não sabia. Muito legal, muito interessante. Eu já sabia, assim, pesquisando sobre a história do povo negro e tal, quando foi pesquisa sobre liberdade, e Chaguinhas, a morte dele foi bem trágica, porque deram a ordem para espancá-lo até a morte. Ele não foi assim, fuzilado. E a população gritou milagre. Só que os caras estavam organizados, empenhados em matá-lo. Então não tinha essa. Mataram. Só que aí a população, religiosamente, né, vai erguer a cruz em homenagem a ele. Não, e a outra coisa era isso da favela. Principalmente esses soldados que batizaram a sua comunidade na favela, porque essa faveleira, ali na Guerra de Canudos, ela dava principalmente no alto de um morro, que era chamado Alto da Favela, por causa dessa faveleira. E aí, como eles foram empurrados para morros, como lá na Guerra de Canudos, que o acampamento ficava no alto da favela, aí eles também utilizaram isso para batizar. Vocês já viram a faveleira, Felipe e Eliezer? Não. Mano, próxima viagem ao Nordeste, faça um tour pela Caatinga, tá? Conheça o bioma, ele é riquíssimo. E evite faveleiras, porque elas dão uma coceira desgraçada, mas uma coceira tão infeliz que tu vai querer arrancar teu Faveleira braço. Seria a ortiga? Se não me engano, da mesma família. Sabe se É tipo uma erva, mas porque... coça muito. Você quer arrancar o couro e não passa a coceira. É diferente da ortiga. Na hora que você falou, me lembrou ortiga. Eu mandei no grupo aí do historiante a foto do local da igreja. Em frente à estação, mandei para o Eliezer no WhatsApp também, em frente à Estação Liberdade. Muito curioso. Passei várias vezes em frente, frequentei muito esse lugar e não sabia disso. E depois o bairro foi limpo, entre aspas, pela comunidade. E hoje, você vê, é um caso de apagamento de memória e de história, entendeu? Porque hoje você fala liberdade, quem é que vai associar liberdade à população negra? Vai associar os japoneses, pô. Varreram a história dos negros que lá viveram, meu amigo. Varreram da população negra que viveu lá. Varreram. Enfim. Bom, então vamos lá. Vamos fazer nossas indicações. Claro que em um oferecimento, né, aos nossos apoiadores. Cláudio Roberto. Isso mesmo. Vamos para essa área de indicações. Um oferecimento aos apoiadores do Historiante, que estão aí conosco apoiando aqui esse projeto, e vamos mandar um fervoroso abraço para Marcos Paulo Figueiredo Tam e Saed Dutra. Para vocês e para todos os outros e outras, muito obrigado, agradecemos demais o apoio de vocês aqui para o Historiante, que mesmo sendo um apoio singelo para alguns, para a gente é muito importante e faz muita diferença para a manutenção aqui do nosso portal. Perfeito, vamos para as nossas indicações. Eu vou começar aqui sugerindo 3 coisas, tá? Uma eu já sugeri, que é a rede antissocial do Meme ao Caos, tá lá na Netflix. O outro é a série A Queda da Casa de Usher. Eu li o livro do Edgar Allan Poe e eu não sabia que existia essa série. Aí eu fui lá assistir, né? E a série é um emaranhado. Na verdade, como é que fala, bicho? Eles pegaram os principais contos ali de Edgar Allan Poe, O Corvo, vários contos, e transformaram na série. Eu achei um trabalho muito bom. Gostei bastante. É uma série de terror. Quem gosta aí de terror é uma boa pedida, tá? Aquele terror de tomar susto. E a outra indicação dia 1º de maio fez 30 anos da morte de Ayrton Senna. Eu não sei vocês, meus amigos, mas todo domingo eu assistia às corridas de Fórmula 1 juntamente com meu pai e meu irmão e torcíamos pelo Ayrton Senna. Não sei se vocês acompanharam isso. Eu lembro do dia da morte da Ayrton Senna. Lembro de ter ficado muito triste. E lembro de ter ficado ainda mais triste quando de noite eu estava na casa da minha avó, assistíamos ao Fantástico e foi noticiada a morte de Ayrton Senna, irreversível porque era morte cerebral.
E aí tem um documentário no Globoplay chamado Senna por Ayrton, que são materiais aparentemente inéditos do Ayrton Senna em algumas entrevistas, falando sobre si, com um trabalho ali de arquivo que os caras fizeram muito bom. E ficou muito emocionante. Eu confesso que eu chorei, porque Ayrton Senna, depois eu falei com Lídia, né? Ayrton Senna foi meu ídolo de infância. Na verdade, ídolo de infância de muita gente. Mas foi meu ídolo de infância e eu demorei muito a superar a morte dele. Chorei bastante, né? Mas enfim, fica a dica aí, assistam. Com um documentário muito bom, é uma minissérie. É um mini documentário, né? São 3 episódios. No Globoplay. E para nossa playlist fica aí 2 músicas bacaninhas que eu ouço bastante. Uma é da Maia Delilah, chamada Gato. E outra é Coincidência, do Tuca Oliveira. Passa aí a bola adiante, meus amigos. Quem quer continuar? Vou pegar aqui a deixa. Eu vou fazer uma recomendação aqui sobre o artigo. Um artigo de revista, né? No caso, uma matéria de revista. Da revista Multidisciplinar de Estudos Nerds e Geek, volume 3, número 5, no qual eles detalham o comportamento dos usuários do 4chan. A pessoa escreveu o artigo, se infiltrou nessa comunidade e tal, ficou bastante tempo ali fazendo uma análise social e antropológica, né? E ele chegou nas conclusões que eu comentei durante o episódio. E o outro artigo que eu vou indicar é um artigo, eu vou fazer um auto jabá aqui, vou indicar um artigo que eu escrevi para o Portal Águia, que é 8 de janeiro e o terrorismo bolsonarista, que fala sobre comportamento de seita, comportamento de manada, fala sobre dissociação da realidade, tudo que a gente vê aí na cartilha da extrema-direita. E esses são os 2 artigos que eu vou indicar. E de música eu vou indicar uma música aí. Eu sou jovem, né? Assim, diferente do resto da banca aqui, eu sou uma pessoa muito jovem. Então eu sei as músicas que os jovens escutam no TikTok. Eu ia fazer uma encenação, não vou fazer, tá? O que é isso, TikTok? Só porque você é meu chefe. É uma rede social chinesa comunista. É uma rede social chinesa comunista. E por isso que ela vai ser banida dos Estados Unidos. Mas voltando aqui à recomendação da música, é a música I Like the Way You Kiss Me, do artista inglês cipriota Artemas. A música é boa, só isso, assim, eu gosto e os jovens sabem o que eu tô falando. Vocês que não conhecem não são jovens. Tem como bater nele, assim, à distância? Eu tô doente, não pode agredir pessoas enfermas. Não posso, é meu chefe também, então assim, não dá, né? Não pode, é o chefe 3. Vou fazer as minhas indicações aqui. Nas últimas semanas não consegui ler muita coisa por conta de uma situação familiar, então é isso que me afastou dos episódios. Mas o episódio de hoje me lembrou muito um livro que eu li há um tempo atrás, e foi uma indicação de um amigo de Campinas, do orientador dele, que escreveu a respeito do crescimento do bolsonarismo através das redes sociais e como isso foi articulado desde o dia desde os 20 centavos. O livro se chama A Beira do Abismo, de Adalberto Cardoso. Eu li esse livro por volta de 2017, comecinho de 2018, um pouquinho antes das eleições, e vem falando um pouquinho a respeito de como eles se estruturaram através das redes sociais. A extrema-direita se estruturou através das redes sociais no Brasil. Ele é bem interessante, ele dá bem esse início para a gente desse crescimento no Brasil. E de música, não poderia deixar de não homenagear, mas assim, de lembrar do álbum lançado da maravilhosa Cell, que lançou nas últimas semanas. É um álbum que está repetindo demais no meu tocador aqui de músicas.
E uma das músicas que mais me chamou a atenção, e é uma música que eu tenho ouvido muito exatamente pelo momento que eu estou passando, chama Raiou, que é uma música que fala que a gente não pode desistir da vida, a gente não pode desistir das coisas, que a noite sempre acaba e que um dia o sol é de raiar novamente. Então a música é bem bonita, bem simbólica para mim no atual momento, e fica aí de indicações para vocês. Minha indicação vai ser um filme que está ainda em cartaz nos cinemas, que é o filme Guerra Civil, que é o filme agora de 2024, estrelado por Wagner Moura, Kirsten Dunst, Chester Claremont, ou seja, excelentes atores. Tem ali a direção de Alex Garland. E esse filme, ele é baseado em uma distopia, né? Os Estados Unidos no futuro, mas pelo filme não parece ser tão futuro assim, que está dividido em uma guerra civil, literalmente, porque o presidente americano, ele está literalmente acuado por forças que são consideradas rebeldes. É um filme muito bom, assim, desse ano, e até mesmo juntando os filmes de 2023, é o melhor filme que eu assisti. Tem muita gente criticando, dizendo, mas eu queria Wagner Moura, tipo Capitão Nascimento. Eu só penso o seguinte, ele é um ator, gente, ele não é obrigado a fazer só Capitão Nascimento o resto da vida. E é um filme muito bom porque traz toda uma densidade de fatores que a pessoa tem que assistir com bastante atenção, senão acaba se passando em algumas coisas e depois vai dizendo, por que isso aqui aconteceu? Não, teve a explicaçãozinha ali rápida do por que isso está acontecendo. E outra coisa que o pessoal não está gostando é porque diz que o filme fica parecendo que é imparcial. Mas a visão do filme é a partir de correspondentes de guerra. Ou seja, de repórteres de guerra. Ou seja, pessoas que têm que ser imparciais ali na zona de conflito. É por isso que o filme dá essa conotação, essas cores de serem imparciais. Porque na visão deles, dos repórteres de guerras, que tem que ser imparciais. E isso aí foi outro motivo de crítica, porque o pessoal quer mocinho e bandido em filme. Se não tiver mocinho e bandido, é filme ruim. É complicado, pessoal. Mas é um filme muito bom, tem suas cenas de ação, tem cenas de tensão muito, assim, intensas, muito intensas mesmo. Só um trechozinho aqui que é um spoiler, mas é até uma cena até engraçada, que não é nem um spoiler muito relevante. É quando eles chegam num posto de gasolina e vão dizer, querem os 1.000 tanques de gasolina. Aí o pessoal diz, e vamos pagar $300. Aí o pessoal começa a organizar, $300 não paga nem um hambúrguer, um sanduíche de queijo. E aí das pessoas diz, mas é $300 canadenses. Aí o pessoal, opa, aí eu quero, aí agora eu quero. Isso só para dar uma ideia de que os Estados Unidos estão tão arrasados que nem o dólar deles está valendo mais nada. Então, se vocês querem um filme que é diferente, não tem essa pegada, digamos, tradicional de filme de guerra, bomba, explosão, ação o tempo todo, e sem um fundo de conteúdo, se vocês querem fugir desse tipo de filme assim, que é só explosão, bomba e história rasa, vocês vão assistir Guerra Civil, porque tem muito conteúdo. É uma história que, se vocês se aprofundarem bem, vocês até vão pensar, opa, eu acho que essa história que estamos vendo agora aqui no mundo real pode estar começando a se desenrolar. E como dicas musicais, eu vou indicar 2 músicas aqui, que são músicas que são clássicos do power metal sinfônico italiano. Uma delas é a música Eternal Glory, do Rhapsody, que depois virou Rhapsody of Fire, e The Ancient Forest of Elvis, que é do guitarrista do Rhapsody, Luca Turilli, que foi o primeiro álbum solo dele. São 2 músicas aí para quem curte um bom power metal sinfônico, muita sinfonia e heavy metal. Você foi bem específico, né? Tem aqui 2 músicas do power metal sinfônico italiano da região da Toscana. É bem por ali, é bem por ali. É todo mundo daquela região ali. Foi bem específico.
Bom, meus amigos, abemos podcast. Abemos podcast. Subiu fumaça branca. Fumaça branca. E eu queria agradecer a você que nos ouviu até o final desse episódio. Saiba que é pra você que ouve até o final e dá o tchau coletivo com a gente. É pra você que a gente a cada semana se reúne aqui cansados, destruídos, mas felizes para produzir conteúdo para os seus ouvidinhos. E no 3 vamos dar nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! O tchau do Cleber Rocco. O tchau foi recheado, né? Os últimos 2 tchaus foram... Sou Rei Pablo.